Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde. Hoje é terça-feira, 12 de setembro. Acompanhe com a gente os destaques de hoje. Entre os destaques, a primeira semana de setembro é marcada por um forte volume de embarques de milho. As exportações do cereal seguem com ritmo muito forte, já mais acelerado do que foi no mês de agosto, que foi um mês com exportação recorde de milho do Brasil. A Conab absorve essas informações e eleva a expectativa de exportação de milho e também da soja feita pelo Brasil. Você vai ver como é que está a moagem de cana-de-açúcar na segunda quinzena, como é que fechou a segunda quinzena do mês de agosto para a moagem da cana no centro-sul do Brasil. E veja ainda nesta edição os números do novo relatório de oferta e demanda de grãos dos Estados Unidos, que será divulgado logo mais às 13 horas pelo horário de Brasília. Mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. O Agricultura BR começa trazendo os números da Única em torno de como que está o processamento de cana-de-açúcar no centro-sul do país. E a segunda quinzena do mês de agosto está totalmente estável quando comparado ao mesmo período do último ano. É o que a Agricultura BR mostra agora, processamento e moagem de cana-de-açúcar. Aqui nós temos a Única trazendo os dados. Em 2016, a segunda quinzena no centro-sul do país registrou 38.600.000 toneladas que passaram por processamento. Em 2017, esses números chegam a 38.910.000 toneladas. Vem bastante estável em relação àquilo que acontecia no último ano, no mesmo período, em relação ao processamento de cana-de-açúcar. É diferente em relação à moagem. Quando se compara o que acontece com a moagem de cana-de-açúcar em relação ao período anterior, portanto, primeira quinzena de agosto com a segunda quinzena do mês de agosto, aí sim há uma redução. A redução fica na ordem de 14,06%, é o que nós mostramos agora em relação à moagem de cana-de-açúcar, primeira quinzena e segunda quinzena de agosto de 2017. Observe aqui que nós temos a primeira quinzena com uma moagem de cana-de-açúcar de 45.280.000 toneladas e a segunda quinzena caindo para 38.910.000 toneladas. O recuo aqui em relação à moagem da cana entre a primeira e a segunda quinzena de agosto é de 14,06%. Ainda nesta edição, o Agricultura BR mostra como é que está a produção de açúcar e também de etanol no Brasil no mês de agosto. Aqui no Brasil, a Conab e o IBGE divulgaram na manhã desta terça-feira suas novas expectativas em relação à safra de grãos brasileira. A Conab elevou mais uma vez um pouquinho a expectativa da produção total de grãos e o IBGE fez o contrário, reduziu em relação aos números divulgados no mês anterior. A gente acompanha na tela agora os números e a comparação com o mês de agosto. Veja nas colunas em cor verde que a Conab estimava no mês passado uma safra de grãos em 238.220.000 toneladas. Para setembro, trouxe para 238.740.000 toneladas. Esta projeção, portanto, aumentando a expectativa da produção total de grãos da temporada 2016-2017. Já o IBGE, nas colunas em cor vermelho, você acompanha comigo que ele reduziu essa expectativa de colheita, veja só, saindo de 242.100.000 toneladas estimadas em agosto para 240.900.000 neste mês de setembro. Vale a gente destacar que o IBGE considera o ano corrente de 2017. O que chama a atenção é que a mudança na expectativa de colheita de ambas essas instituições tem a ver com o milho. A Conab estima que a segunda safra do cereal seja ainda maior do que já acreditava ser em agosto. Já o IBGE, o contrário, ele reduziu essa expectativa da produção de milho do Brasil na segunda safra, mexendo, portanto, ainda com as estimativas oficiais.
E esta terça-feira é marcada por a apresentação de importantes números ao mercado. Entre eles, o levantamento da Conab, 12º levantamento, é o último da temporada 16-17. Em outubro, começa a trazer a estatal brasileira os dados de previsão para a temporada 2017-2018. Ainda assim, ainda que não se tivesse grandes expectativas sobre esse relatório, ele trouxe sim uma grande novidade. Não foi um ligeiro aumento em torno da expectativa de produção, que aumentou ali na casa de 40 mil toneladas, agora estimado em 114 milhões e 80 mil. O que mudou mesmo foram as expectativas, as estimativas para a exportação de soja do Brasil na temporada 16-17. A Conab elevou a sua expectativa em 1 milhão de toneladas, trazendo para 64 milhões de toneladas o que deve ser exportado, embarcado pelo Brasil na temporada 16-17, com redução nos estoques brasileiros acima de 1 milhão de toneladas também. É o que a Agricultura BR mostra a partir de agora, mas começando pela produção nacional, porque a produção nacional, com esses números apresentados nesta terça-feira, tem um incremento de 14,09% frente à temporada 2015-2016, de acordo com a Conab. Veja só aqui os dados, aqui nós trazemos as safras anteriores. Na temporada 12-13, de acordo com a Conab, foram produzidos 81 milhões 490 mil toneladas, 13-14 subiu para 86 milhões 120 mil, 14-15, 96 milhões 220 mil toneladas, sobe mais de 10 milhões de toneladas da 13-14 para 14-15. Na 15-16, Brasil passou por uma série de dificuldades climáticas, produziu 95 milhões 430 mil, sobe, e portanto aqui bastante, sobe 19% para 114 milhões e 80 mil toneladas, de acordo com os números apresentados nesta terça-feira. Mas a grande novidade do dia mesmo em relação à soja é a expectativa de exportação apresentada pela Conab, que saiu de 63 milhões de toneladas para 64 milhões de toneladas. Trazendo aqui os números, nós mostramos que na temporada 12-13 foram produzidas 42 milhões, foram exportadas 42 milhões 790 mil toneladas, 13-14, 45 milhões 690 mil, 14-15, 54 milhões 320 mil toneladas, a 15-16, 51 milhões 580 mil e a 16-17 subindo para 64 milhões de toneladas. Portanto, houve essa correção em relação ao que acontecia, os números divulgados em agosto para setembro, em 1 milhão de toneladas. O número de 64 milhões de toneladas, que antecedeu aos dados da Conab, foram apresentados pela ABIOV, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, que na última semana trouxe em destaque uma previsão de exportação mais cheia. Vamos mostrar agora o que acontece com os estoques, porque houve redução nos estoques da temporada 16-17. Observe que o Brasil vem trabalhando com estoques de soja muito baixos. Normalmente, a soja no Brasil acaba lá por via do dia 8, 10 de janeiro, acabou. E aí já precisa de soja da nova safra para continuar consumindo ou exportando. Há um aumento significativo na 16-17. A 12-13 teve 740 mil toneladas em estoque de passagem, 13-14, 1 milhão 550 mil, 14-15, 920 mil toneladas, 15-16, 1 milhão 470 mil e a 16-17 fica mais de 3 vezes superior a 15-16, 4 milhões 570 mil toneladas. Por outro lado, esse número aqui, essa que está na cor vermelha, ele é 1 milhão de toneladas abaixo do que foi apresentado em agosto. Como o Brasil teve essa expectativa agora de 1 milhão de toneladas a mais sendo exportadas, os estoques também caem no mesmo ritmo. E a gente acompanha agora, então, como estão as cotações da soja pelo Brasil. Cotações da soja. Oferecimento Crucial, o mais veloz no controle das invasoras. Na caçada contra as invasoras, a melhor defesa é o ataque do verdadeiro as do controle. Crucial.
é o mais veloz graças à exclusiva tecnologia duplo sal Nufarm. E deixa que chova. Após 1 hora, a chuva não interfere no desempenho. Crucial é o glifosato líquido mais concentrado no mercado e comprovadamente o mais veloz no controle das plantas daninhas. Nufarm. Grow a better tomorrow. Produto para uso agrícola. Venda sobre receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. E a gente segue falando de soja por aqui. Vamos agora relembrar como foram os preços da saca da oleaginosa nos últimos 2 meses nos portos do Brasil. A gente começa trazendo em destaque o porto de Paranaguá, lá no estado paranaense, e o que aconteceu nesses últimos 60 dias. A gente vê um recuo acontecendo no acumulado do período de cerca de 4,7%, já que sai de R$ 74,50 no dia 12 de julho, para R$ 71,00 no dia 12 de setembro. Portanto, tem um longo período de análise aqui, são 2 meses que a gente está analisando, por isso há esse recuo acontecendo. Nos últimos períodos, no entanto, o que a gente observa é uma certa estabilização no preço da soja negociada no Brasil. Nesta última terça-feira, portanto, na data atual, 12 de setembro, cotação está em R$ 71,00 a saca. A gente segue falando dos preços nos portos. Vamos agora ao Porto de Santos, outro importante ponto referência para a cotação do grão aqui no país. Vamos aos números então. Queda no acumulado de 60 dias é de 5,5%, já que sai de R$ 74,00 no dia 12 de julho para R$ 70,00 a saca na data atual, 12 de setembro. Neste período, vamos relembrar o que aconteceu. No dia 31 de julho, o mês encerrava com a cotação da soja a R$ 72,00 a saca. Cerca de 15 dias depois, no dia 14 de agosto, caía para R$ 70,00 e no dia 4 de setembro, para baixo da marca dos 70. Fechava na data a R$ 69,00 a saca. Na data atual, já volta para a casa dos R$ 70,00, mostrando, portanto, essa estabilidade neste mês de setembro, mas ainda assim, recuo de cerca de 5,5% em 60 dias. Destaque agora é a soja dos Estados Unidos, país que está com a nova safra nos campos temporada 17 e 18. Os recentes eventos climáticos ocorridos por lá chamam a atenção de todo mundo e causam dúvida, se chegam a atrapalhar a safra da soja nos campos. A região produtora de grãos dos Estados Unidos, a principal dela, meio oeste americano, não é tão afetada pelos recentes furacões que atingiram a costa leste do país. A gente acompanha agora na tela como que vem sendo observada a qualidade dessas lavouras que estão no campo. Relatório divulgado nesta terça-feira pelo Departamento de Agricultura do país mostra uma queda na qualidade das lavouras, aquelas que estavam em boas condições. Houve uma redução de 1 ponto percentual. Ainda assim, 11% delas se encontram em excelentes condições, 49% em condições boas, 28% condições médias e ainda 9% em condições ruins e 3% classificadas condições muito ruins. A gente continua falando sobre Estados Unidos e agora sobre as condições climáticas para as lavouras. Há essa preocupação sobre que estados podem ser afetados por algum desses fenômenos climáticos. E é sobre este assunto que a Juliana Rezende fala agora, como é que estão as precipitações, como é que está a condição de solo nos Estados Unidos, e ela fala sobre os temas no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel.
Olá, boa tarde a todos. Os produtores de milho dos Estados Unidos agora seguem avançando com as atividades de colheita. Durante a última semana, apenas 5% das áreas já foram colhidas e os produtores ainda seguem em ritmo mais lento. No decorrer dos próximos dias, as instabilidades ainda se espalham pelos Estados Unidos e principalmente pelo meio oeste americano. Até o dia 17 deste mês, as pancadas de chuva ainda devem seguir mais fracas e isoladas. Já a partir da próxima semana, essas instabilidades ainda seguem se espalhando, mas ainda não devem ganhar intensidade. O acumulado segue baixo e não passa de 5 milímetros em 5 dias. A mesma situação também deve ocorrer durante a próxima terceira semana. Entre os dias 23 até o dia 27 de setembro, as instabilidades ainda seguem concentradas na maior parte das áreas produtoras de grãos do meio oeste americano. Mas essas instabilidades ainda ocorrendo nas principais áreas produtoras de milho não deve atrapalhar o andamento da colheita. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. A Agricultura BR segue falando sobre soja e sobre Estados Unidos. Isso porque exportadores privados trouxeram na manhã desta terça-feira informações de vendas avulsas de 132 mil toneladas da oleaginosa para destinos não declarados. Acompanhe comigo aqui como é que ficou esse fechamento nesta terça-feira. Destino não declarado, volume de 132 mil toneladas, campanha na temporada 2017-2018. Movimentação na Bolsa de Chicago não pode ser diferente, há uma movimentação de espera. Expectativa geral de mercado é de uma redução sobre as estimativas nas lavouras norte-americanas, principalmente de produtividade e produção. Vamos saber como é que vem então os dados. O pessoal está esperando, a opção nesse momento é de poucos negócios e você observa que vem muito estável, nos números muito próximos à estabilidade em relação a esta última segunda-feira. Posição de setembro vem estável com ligeiro ganho de 0,05% a 9 dólares 55 centes por bushel. Posição de novembro, 9 dólares 61 centes por bushel com alta de 0,13% e janeiro de 2018, 9 dólares 71 centes por bushel com elevação de 0,10%. E enquanto o mercado espera a divulgação destes dados do novo relatório de oferta e demanda mundial de grãos e opera a passos de espera, a gente acompanha agora quais são as especulações de mercado que deve acontecer conforme especialistas do setor. De acordo com as últimas especulações, é esperada uma redução na expectativa de produção da soja dos Estados Unidos, redução também na produtividade média das lavouras e dos estoques finais de passagem do país. A gente acompanha na tela agora os números na comparação com a expectativa apresentada no mês de agosto. Olha, a primeira coluna em agosto trazia o dado de que a produção de soja do país na safra 17-18 alcançaria 119 milhões e 20 mil toneladas. A expectativa dos operadores de mercado para esse número que será divulgado logo mais, agora às 13 horas pelo horário de Brasília, é de haver uma redução. A expectativa média gira em torno de 117 milhões 790 mil toneladas. Olha, também há uma crença de que o rendimento das lavouras não vai ser tão bom quanto estimado no mês de agosto. Vamos aos números então. Lá atrás, em agosto, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acreditava que cada hectare renderia 56,02 sacas de 60 quilos de soja. Para o relatório de hoje, já se acredita em uma produtividade menor, girando entre 53,40 sacas até 56,47 sacas por hectare, indicando uma média de 55,35 sacas. Por fim, a expectativa de estoques finais do país, ou seja, o quanto de soja que o país vai ter ao fim da safra 17-18, também já tem uma expectativa de redução. Em agosto, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe a projeção de 12 milhões 930 mil toneladas de soja. Para a expectativa média, acredita-se já que o número de hoje gira em torno de 12 milhões de toneladas. Para a gente relembrar, a temporada 16-17 chegou ao fim com 10 milhões e 70 mil toneladas do grão. Portanto, tem aí também um novo número que pode acontecer logo mais.
Por aqui a gente fala um pouquinho agora de Brasil. Vamos saber como está a operação do dólar comercial frente ao real. Moeda norte-americana nos últimos dias vinha perdendo força, mas na manhã desta terça-feira registrou ganhos, subindo acima dos 3,10 há pouco. Vamos acompanhar como estão os negócios de agora então. Dólar comercial segue com alta leve de 0,16%. Neste momento, cotado a R$ 3,11. E no próximo bloco a gente fala com os estados que encerram o período de vazio sanitário da soja nesta semana. Você vai saber como fica o clima para quando o início do plantio pode ser feito. Você vai ver ainda que a Conab elevou a estimativa de exportação de milho para 29 milhões de toneladas. Assuntos de logo mais do Agricultura BR. Esta é uma semana importante para a safra brasileira de soja. Termina o período de vazio sanitário do grão em vários estados produtores e, com isso, o plantio já está liberado. O clima ainda não é propício para a semeadura em algumas regiões. Então, a gente vai saber com a Juliana Rezende agora, da Sumar Meteorologia, como que o tempo se comporta nas próximas semanas. Ela traz os destaques no quadro Agroclima. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. Alguns estados do país agora já terminam o vazio sanitário no decorrer do mês de setembro, como é o caso da região centro-oeste, o estado de São Paulo, o estado de Santa Catarina e também Rondônia. Mas algumas regiões ainda apresentam problemas de déficit hídrico, como é o caso do Mato Grosso, Rondônia, o estado de São Paulo, principalmente as áreas mais ao norte. Já Santa Catarina apresenta melhor índice de umidade no solo por conta das chuvas mais frequentes durante as últimas semanas. No decorrer dos próximos 5 dias, o tempo seco ainda persiste na maior parte do interior do país por conta da atuação de um bloqueio atmosférico que inibe a passagem de novas áreas de instabilidade. Com isso, algumas áreas que ainda devem terminar o vazio no decorrer do mês de setembro, como é o caso da região centro-oeste, Rondônia, estado de São Paulo, ainda não devem receber chuva no decorrer dos próximos 5 dias. Apenas o estado catarinense é que deve ocorrer pancadas de chuva nos próximos 5 dias por conta da passagem de uma nova frente fria. O acumulado de chuva no estado catarinense tende a alcançar até 15 milímetros até o dia 17 de setembro. Já a partir da próxima semana, pouca coisa muda ainda nessas áreas produtoras de soja. As instabilidades ainda devem seguir persistentes no estado de Santa Catarina. Agora, na região centro-oeste, Rondônia e também o estado de São Paulo, a persistência deve ser de tempo bastante seco e também com altas temperaturas nessas áreas. Com isso, principalmente entre o centro-oeste, Rondônia e o estado de São Paulo, a disponibilidade hídrica do solo ainda deve ficar mais baixa no decorrer das próximas semanas, principalmente agora durante o término do vazio sanitário. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Elatos é a principal forma de defesa contra as doenças da soja. Mas não acredite em mim, locutor. Acredite nos produtores que utilizam Elatos. Nós fizemos lado a lado, deu 11 sacos a mais onde foi com Elatos. Elatos, eu assino embaixo. O Elatos ele dá um residual maior, né? A gente demora mais a reaplicar, né, o produto. Elatos, eu assino embaixo. Elatos, amplo controle para as doenças da soja. Testado e aprovado por quem mais entende, o produtor. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Vem aí a abertura oficial do plantio da soja em Mato Grosso do Sul. Você está convidado, marque na sua agenda. 18 de setembro, na Fazenda J. Basso, em Ponta Porã. Debates técnicos, palestras e máquinas no campo. Realização AproSoja MS, Senar MS e Canal do Boi. E o Agricultura BR volta a destacar o levantamento da Conab apresentado nesta terça-feira. Agora, os dados são relacionados ao milho. A Conab trouxe uma ligeira elevação para a produção de milho, ali próxima a 600 mil toneladas, frente àquilo que tinha sido apresentado no mês de agosto. Então, a produção de milho brasileira é realmente muito elevada na segunda safra e com uma safra total que chega a próxima a 98 milhões de toneladas, de acordo com os dados da estatal.
Por outro lado, elevou forte a expectativa de exportação. Elevou em 1 milhão de toneladas e agora estimativas apontam para 29 milhões de toneladas de exportação de milho na temporada 16-17. É o que nós vamos ver a partir de agora. Esses números são importantes porque até então se tem um forte volume, nós temos visto nos últimos levantamentos apresentados pela Conab, um forte volume de produção, né? O resultado direto disso que foi sendo retirado dos campos com a colheita. Então os números nacionais em relação ao milho devem ficar em torno disso mesmo, entre 97 até próximo a 98 milhões de toneladas, já com a colheita praticamente concluída nos principais estados produtores do país. Por outro lado, as exportações vinham crescendo num ritmo bem mais lento, o ritmo de estimativa, que agora tem uma situação um pouco mais favorável. É o que nós vamos ver a partir de agora. Você acompanha comigo primeiramente os dados de produção de milho no Brasil. Temporada 12-13 com uma produção de 81 milhões e 500 mil toneladas, 13-14, 80 milhões e 50 mil toneladas, 14-15, 84 milhões e 670 mil, 15-16, com a quebra no Brasil, veio para 66 milhões 530 mil toneladas e a 16-17, a maior safra de milho do Brasil, 97 milhões 710 mil toneladas. Essa safra brasileira é a maior, portanto, da história do Brasil em relação à produção de milho. Cresceu entre agosto e setembro a estimativa aí 565 mil toneladas, para ser mais preciso. Vamos saber agora das exportações, porque as estimativas delas subiram forte. Olha só, sobe 1 milhão de toneladas essa estimativa, não seria ainda o melhor ano, né, o melhor ano safra de exportação do país, mas começa a se aproximar. A temporada 12-13 teve exportação de 26 milhões 170 mil toneladas, 13-14, 20 milhões 920 mil e a 14-15 foi marcada pela safra que teve o maior número de embarques, chegou a 30 milhões 170 mil toneladas. A 15-16, o Brasil exportou muito para um ano no qual teve uma quebra tão forte, 18 milhões 880 mil toneladas. 16-17 agora estimada em 29 milhões de toneladas de milho. Olha, um outro dado que nós achamos bem interessante é a situação de consumo interno para milho no Brasil. A Conab aumentou também a sua expectativa de consumo no país em quase 400 mil toneladas, 375 mil toneladas acima daquilo que estava sendo previsto no mês passado. Isso dá uma sustentação para alguns levantamentos que estão sendo feitos pelo país que apontam uma intenção maior de confinamento nesse ano ainda de 2017. Os números que estão sendo apontados de animais confinados é extremamente elevado, há quem diga até 6 milhões de animais confinados. Particularmente, não acreditamos muito numa situação como essa, mas fica evidente que alguns produtores rurais que têm a condição de fazer aquisição de animais, de gado magro e ter a produção de milho, por exemplo, devem realmente investir um pouco mais em praças de alimentação ou mesmo no confinamento direto. Os números estão muito altos em relação à intenção de confinamento, que intenção é uma coisa, confinar é outra bem diferente. Mas, de qualquer maneira, Conab trouxe, então, um consumo maior de milho no Brasil de quase 400 mil toneladas. Somado a 1 milhão de toneladas a mais que será exportado, tem uma redução nos estoques de passagem da 16-17. Uma redução de 1 milhão e 400 mil toneladas. Mesmo assim, o estoque é 3 vezes superior ao estoque de passagem da safra passada. Veja comigo aqui que esses estoques são realmente muito altos. Você observa que o Brasil vinha com estoques bem mais baixos nas temporadas anteriores, 12-13, 6 milhões 950 mil toneladas estocadas, a 13-14 com 12 milhões 320 mil, 14-15 caiu para 10 milhões e 400 mil toneladas, 15-16 com 7 milhões 990 mil toneladas. A 16-17, mesmo com essa redução, fica aí em 21 milhões 590 mil toneladas. É muito milho estocado no Brasil de qualquer maneira, mas ainda assim com uma redução acima de 1 milhão de toneladas nesse relatório apresentado pela Conab em setembro.
Por aqui, a Agricultura BR mostra agora como é que vem os valores negociados com milho no estado de Goiás, começando pelo centro-oeste brasileiro. Há uma situação um pouco mais favorável, porque realmente esses dados que nós comentamos a respeito de uma exportação de milho maior no Brasil e consumo interno maior também, e aí colocando, usando 1.400.000 toneladas a mais do cereal no país, surtem efeito sobre as áreas produtoras. Tanto que Goiás apresenta números que mostram uma certa elevação para os valores. Nos últimos 15 dias, uma alta de 5%. Os valores são baixos de qualquer maneira, mas ainda assim há uma estabilidade, certa recuperação para os preços. No dia 28 de agosto, o valor era de R$ 19,00 a saca de 60 quilos. No dia 30 subiu para R$ 19,50. 4 de setembro veio para R$ 20,00 e vem mantendo esses valores até esse último dia 11 de setembro, mantendo valores mais elevados para o milho no estado de Goiás. R$ 20,00 a saca é o valor identificado para o estado. No Mato Grosso do Sul também há elevações. As altas para o estado de Mato Grosso do Sul chegam a 3% de acordo com a nossa apuração. Veja aqui conosco que tem uma alta de 50 centavos, chega a ter, no dia 28 de agosto tinha R$ 17,00 o valor da saca de 60 quilos. Você observa, quem está no Mato Grosso do Sul pode observar claramente que esses valores aqui como referência ficam abaixo do preço mínimo que é indicado pela Conab. No dia 8 de setembro, esse valor chegou a subir para R$ 18,00 a saca, mas no dia 11 cai de novo para R$ 17,50. Ainda assim, tem uma alta de 3% sobre os valores negociados com milho em Mato Grosso do Sul. Estado que encontrou uma estabilidade já há algum tempo é Mato Grosso em relação aos valores, o que mostra que os leilões da Conab resolveram algumas situações, pelo menos de impedir quedas mais expressivas. No dia 28 de agosto tinha um valor de R$ 12,00 a saca, no dia 30 do mês passado subia para R$ 13,00, mantinha esse valor no dia 4 de setembro, no dia 6 de setembro voltava a R$ 12,50 e voltava depois no dia 11 de setembro, nessa última segunda-feira, aos mesmos R$ 12,00 por saca do último dia 28 de agosto, portanto, estabilidade para os valores do milho no estado do Mato Grosso em 15 dias. Vamos saber agora como estão as atividades de campo envolvendo milho no Brasil. No estado do Paraná, um dos maiores produtores do cereal, há ainda atividades acontecendo em relação à colheita da segunda safra, temporada 16-17, e já o plantio da nova temporada, começando pelos campos paranaenses. Vamos acompanhar então os dados divulgados nesta terça pela Secretaria de Agricultura do Estado. Em primeiro lugar, a colheita da segunda safra da temporada 16-17, veja só, está no finzinho, até o dia 11 de setembro, ou seja, essa última segunda, 98% da área já estava colhida. Destes 2%, 84% estão em boas condições e, é claro, 100% das lavouras já em maturação, só aguardando a máquina passar. A gente fala agora sobre o plantio da nova temporada do milho. Milho de verão já começou a ser implantado no estado paranaense. Até esta última segunda-feira, 9% da área prevista já estava trabalhada. Destes 9%, 72% estão na fase de germinação e 28% já entrando no desenvolvimento vegetativo. Em relação à condição das lavouras recém-plantadas, há uma parcela delas que não se encontra numa consideração positiva. Tem lavoura que é classificada já como condição mediana, é o que a gente acompanha agora na tela. 89% delas têm sim condições boas e 11% condições médias, segundo este relatório do Departamento de Economia Rural do Estado. E as exportações brasileiras de milho executadas pelas tradings que operam no Brasil seguem com forte ritmo no começo desse mês de setembro.
Se o mês de agosto foi marcado por um forte volume embarcado, que ultrapassou a marca de 5 milhões de toneladas, realmente foi muito intenso o embarque de milho. Os 5 primeiros dias úteis de setembro tem um ritmo ainda mais forte. O ritmo é de 301 toneladas embarcadas por dia útil. No mês passado, em agosto, que teve esse resultado extraordinário para os embarques de milho, ficou ali na casa de 285 toneladas por dia. Então, por enquanto, vem muito forte o volume do mês de setembro e a expectativa é essa mesmo. Já tem aí 1,5 milhão de toneladas somadas em apenas 5 dias, é o que você confere comigo aqui. Observe que nós temos aqui os últimos meses que foram lançados. Nós temos aqui agosto de 2016 com 2.560.000 toneladas que foram embarcadas. Julho do ano passado, 2.320.000. Agosto desse ano chegou a 5.250.000 toneladas, é o maior volume para um mês de agosto, que nós temos registro de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. E setembro, agora com apenas 5 dias úteis, 1.500.000 toneladas, vem realmente com um volume muito intenso nos embarques de milho, as traders que operam no Brasil. O faturamento dessas tradings com esse milho que está sendo exportado também vai subindo, principalmente marcante o volume que aconteceu no mês de agosto também trouxe os números para cima. A expectativa para setembro é que ele se mantenha elevado. Você observa aqui os últimos meses, tem agosto e julho do ano passado, mas eu vou destacar o ano de 2017. No mês passado, agosto, lembrando o número, foram 817.500.000 dólares que foram faturados com embarques de milho pelas tradings que operam no Brasil. Setembro já alcança 234.400.000 dólares faturados pelas tradings, um número bastante elevado para o cenário atual. Os valores da tonelada do milho pago aqui pago para as tradings que embarcam o cereal fica muito parecido. Tem uma ligeira queda em relação ao mês de agosto nesses 5 primeiros dias úteis. Aqui nós temos os valores. Você observa que em agosto do ano passado tinham 168 dólares e 40 centes. Esse valor aqui chama muito atenção porque era melhor o valor mesmo no ano passado. Em julho desse ano, 153 dólares e 70 centes. Tem uma ligeira melhora em agosto, vindo para 155 dólares e 50 centes o valor da tonelada. Setembro de 2017, praticamente igual, 155 dólares e 60 centes valores em relação à tonelada paga. É claro que o mês de setembro ainda é uma média de 5 dias, mas vai se mantendo com valor muito próximo àquilo que era praticado no mês anterior. A Agricultura BR agora mostra como é que vem o mercado futuro brasileiro. O mercado futuro brasileiro, que tem normalmente poucos negócios, hoje tem um volume um pouco mais expressivo. Observe que a posição de setembro vem com 3.910 contratos negociados a R$ 28,26 a saca de 60 quilos, uma alta de 0,57%. Novembro tem 1.660 contratos negociados a R$ 29,67 a saca, com alta de 0,58%. A Argentina também já deu início ao plantio da nova safra de milho, temporada 17 e 18. Mas por lá o clima está bastante chuvoso, então as atividades acontecem em meio a interrupções. De acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, apesar dessa situação momentânea, a alta umidade do solo da Argentina, conquistado nos últimos meses por conta de períodos bastante chuvosos, ampliou a expectativa de área a ser cultivada com cereal na atual temporada. De acordo com a Bolsa, a área pode crescer em 5,9% na comparação com o ciclo 16-17 e, se for confirmada, vai ser a maior da história do país. Veja comigo que na temporada 16-17, a Argentina cultivou cerca de 5 milhões e 100 mil hectares com milho.
Para 17 e 18, são esperados 5 milhões e 400 mil hectares. Boa parte desses 300 mil hectares a mais estariam localizados no centro e na área norte agrícola do país. Para a Bolsa, a ampla janela de semeadura do milho na Argentina, que vai de setembro até fevereiro, pode ainda trazer alguma mudança nessa expectativa de área a ser plantada. E o Departamento de Agricultura norte-americano, em seu relatório de acompanhamento de lavouras, apresentado nesta última segunda-feira, após o fechamento do mercado, trouxe estabilidade para a situação das lavouras de milho norte-americana. E por lá já tem 5% da área colhida. Vamos saber então como é que são esses dados relacionados às lavouras americanas. Aqui nós temos nenhuma variação frente à semana passada. 13% permanecem em excelentes condições, 48% em boas condições, 26% em condições médias, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Ainda tem 9% das lavouras de milho em condições ruins e 4% em condições muito ruins. Chamou atenção nesse relatório, apresentado nesta segunda-feira, que a colheita já começou. Ainda é uma área muito pequena, mas ela vem igual àquilo que se tinha no mesmo período do último ano. É importante lembrar que a área ocupada com milho na temporada 2016-2017 nos Estados Unidos era ligeiramente maior do que a ocupada agora com milho na 17-18. Vamos saber então como é que vem os dados. Vem iguais aqui a situação. Até o dia 10 de setembro de 2017, vinha com 5% a área colhida nos Estados Unidos. É o mesmo número que se tinha na mesma data no ano passado, 1 ponto percentual abaixo da média entre 2012 e 2016, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Que, por falar nesse órgão, daqui a pouco, às 13 horas no horário de Brasília, divulga os dados do relatório de oferta e demanda. Expectativa para o milho norte-americano, principalmente, é de redução. Redução em produtividade e também de produção. Aí resta saber se isso se confirma. E antes de sabermos esses resultados, que vai ser daqui a pouco, e você acompanha os dados aqui no Agricultura BR, nós vamos ver como é que vem os negócios em Chicago. Chicago vai apresentando queda acima de 1% para o milho. Posição de setembro, $3,42 o bushel, recuo de 1,01%. Dezembro, $3,53 o bushel, com queda de 1,25%, agora 1,32%, vai aumentando o recuo. Posição de março de 2018, $3,65 o bushel, com queda de 1,28%. No próximo bloco, você vai ver como foi o desempenho do Brasil nas exportações de café no mês de agosto. E olha, aproveite para entrar em contato conosco, nós vamos para o intervalo. Entre em contato através do WhatsApp. O nosso número é o 67996562266. Nós voltamos já. Estamos de volta para agora falar sobre café. As exportações do Brasil no mês de agosto foram positivas, mostraram uma recuperação em relação ao mês de julho, que havia tido uma forte queda. Os números constam no relatório divulgado nesta segunda pelo Secafé, o Conselho dos Exportadores Nacionais do Grão. A gente vai ver na tela que o volume embarcado cresceu em 27,5% na comparação com julho. E aí ele retomou o volume normal de embarques que o Brasil estava fazendo ao longo deste ano. Veja só, em março foram 2.830.000 sacas de 60 quilos do grão. Abril, 2.240.000. Maio, 2.590.000 sacas. Junho registrou 2.180.000. E o mês de julho, em destaque vermelho, você vê que teve uma queda forte nas exportações de café do país, fechando o mês com 1.860.000 sacas. Agosto trouxe novamente recuperação, 2.370.000 sacas de 60 quilos do grão, o que para o Secafé
mostra, portanto, que apesar de tímida, é uma recuperação positiva para o setor. Isso traz ainda uma tendência de que o volume embarcado no mês agora de setembro deve também continuar subindo. A expectativa é de que cresça em 20% acima de agosto. Para a gente fechar, vamos saber como que foi a divisão, então, desse café embarcado pelo Brasil em agosto. A maior parte dele é de arábica, é claro, o Brasil, o maior produtor do grão do mundo. 88,1% das exportações no mês foram da variedade arábica. 10,7% foram de café solúvel, aquele que é industrializado, e apenas 1,2% da variedade robusta. E agora falamos dos embarques de café no mês de setembro. São 5 dias úteis e a Secretaria de Comércio Exterior mostra que, se considerado os embarques médios por dia útil, há um recuo de 21% frente àquilo que estava sendo embarcado no mesmo período do ano passado, falando dos cafés que saem do Brasil. Vamos aos números então. São 5 dias para o mês de setembro e aqui nós trazemos um comparativo com os meses anteriores. Em agosto de 2016, foram embarcadas 2.620.000 sacas de café. Em setembro do ano passado, 2.750.000 sacas. Em julho deste ano, os embarques totalizaram 1.590.000 sacas, agosto, 2.370.000 e setembro de 2017, na cor vermelha, por enquanto, em 5 dias úteis, 535.000 sacas foram embarcadas de café. Vamos saber agora como que esses cafés foram faturados. Então, a receita das tradings que operam com embarques de café do Brasil é o que nós destacamos agora, trazendo aqui na tela. Agosto de 2016 teve faturamento de 422 milhões e 200 mil dólares. Setembro do ano passado, 458 milhões e 800 mil dólares. Julho de 2017, 254 milhões e 700 mil dólares. Agosto deste ano, 384 milhões e 600 mil dólares. E setembro, por enquanto, com 87 milhões e 100 mil dólares. Eu sempre lembro aos produtores rurais que estão nos acompanhando que na cor vermelha são dados parciais, são 5 dias úteis apenas, e ele vai crescer durante o andamento do mês de setembro. Agora, um dado que é bem interessante são dos valores médios pela saca embarcada. Esse valor médio deve ser mantido até o final do mês. Por enquanto, setembro de 2017 registra valores superiores a agosto e a julho desse ano. Veja só conosco como é que vem esses valores. Em agosto de 2016, valor da saca de 160 dólares e 80 centes, valor médio. Setembro do ano passado foi o maior valor encontrado, 166 dólares e 50 centes por saca. Julho deste ano eram 159 dólares e 20 centes de média para todo o mês. Agosto, mês passado, 161 dólares e 90 centes por saca. E setembro de 2017, por enquanto, com média de 162 dólares e 90 centes por saca. A nova estimativa do IBGE para a produção brasileira agrícola deste ano de 2017 trouxe uma mudança na expectativa da produção de café do Brasil. Essa projeção ela aumentou em 1,5% em relação aos números que o IBGE divulgou no mês passado. O aumento teve a ver com um aumento de área plantada no estado de São Paulo e uma melhor produtividade nos campos do estado do Espírito Santo. Veja agora que o IBGE projeta a safra brasileira de café em 2017 em 47 milhões e 200 mil sacas de 60 quilos do grão. A gente acompanha agora na tela, então, qual a expectativa de ambas as variedades. Para o arábica, que é a maior produção do país, são 37 milhões e 200 mil sacas de 60 quilos, sendo que esse volume novo aí ficou 1,5% acima da estimativa do órgão divulgada no mês passado. Como eu dizia há pouco, a elevação tem a ver com um aumento na área plantada e área ser colhida com arábica no estado paulista. A safra de Conilon é agora estimada pelo IBGE em 9 milhões 990 mil sacas de 60 quilos,
Volume 1,6% mais alto em relação à expectativa divulgada no mês passado. Esse aumento tem a ver com uma melhor produtividade das lavouras de café do estado do Espírito Santo, o maior produtor dessa variedade de café no Brasil. Rendimento médio ficou 2,9% superior em relação ao mês passado e, com isso, a expectativa de produção deles também cresceu neste mesmo volume. Olha, o clima por lá neste ano, enfim, foi positivo para os cafeicultores capixabas e, com isso, rendeu uma safra de grãos maiores e mais pesados. Essa projeção aqui foi do IBGE. A nova expectativa da Conab para a safra brasileira de café tem a previsão de ser divulgada no dia 21 deste mês. Por aqui, a Agricultura BR destaca o mercado futuro, cenários internacionais que servem como referência aqui para o Brasil. Começamos pelo café robusta negociado na Bolsa de Londres, vem com forte influência dos resultados e das estimativas para a colheita de café no Vietnã, que sobe, como a gente já previa, lá desde o mês de abril. Vamos ver como é que vem o café robusta então. Hoje, com recuperação para as posições negociadas, temos aqui a posição de setembro sendo negociada a $1.975 por tonelada, com alta de 0,15%. Já janeiro vem com novembro vem com $1.971 por tonelada, com alta de 1,02%. Janeiro de 2018, uma alta um pouco maior, 1,08%, com $1.957 a tonelada. E março de 2018, com elevação de 1,13%, $1.954 a tonelada. Recuperação para os negócios com café robusto, uma recuperação até bem considerável, alta de 1%, mas bem longe de $2.000 de piso, que era o que a gente estava acostumado a ver até algumas semanas. Você acompanha comigo agora os negócios com café em Nova York, café arábica, referência importante para o Brasil, hoje subindo bastante. Posição de dezembro vem com alta de 1,78% a $1,34 a libra-peso. Março de 2018, $1,37 por libra-peso, alta de 1,73%. E maio, $1,40 por libra-peso, alta de 1,67%. Os negócios neste momento com café arábica em Nova York já podem ser considerados os mais altos desta terça-feira. E a única União da Indústria Canavieira do Brasil divulgou os dados em relação à segunda quinzena do mês de agosto. Essa segunda quinzena teve um processamento de cana que foi muito estável quando comparado ao mesmo período do ano de 2016. Vamos ver os dados então. Aqui destaque para a segunda quinzena do mês de agosto. Em 2016 foram 38.600.000 toneladas de cana processada. 2017, 38.910.000 sacas que foram processadas, portanto, bastante estável os números relacionados aqui à segunda quinzena do mês de agosto, no ano de 2016 e no ano de 2017. O que caiu foi moagem de cana quando se considera a primeira e segunda quinzena do último mês. E nós destacamos agora que essa queda na segunda quinzena do mês de agosto de 2017, frente à primeira quinzena, chegou a 14,08%. Acompanhem comigo, trazendo os dados aqui em relação à moagem de cana-de-açúcar, sempre lembrando que estamos falando do centro-sul do Brasil. Primeira quinzena teve 45.280.000 toneladas que passaram pela moagem, segunda quinzena cai para 38.910.000 toneladas que passaram pelo processo de moagem de cana-de-açúcar, aqui trazendo a situação em relação à moagem de cana. Nos últimos 15 dias,
nós tivemos a destinação para a produção de açúcar na ordem de 45,61%. Esses foram os dados para destinação a açúcar. Rapidamente eu vou mostrar esses dados. Pode trazer aqui na tela números que foram apresentados. Segunda quinzena, ela ficou com 45,1% de tudo que passou pelo processo de moagem, que foi destinado a açúcar, enquanto que a média é de 50,3%, portanto, segunda quinzena teve uma destinação menor, 45,1% contra 50,3% da média total. Em relação à produção de etanol, você confere agora comigo, trazemos aqui o destaque em relação ao que acontece com a produção. Produção total de etanol no Brasil totalizou 1,770 bilhões de litros que foram fabricados, um crescimento de 3,15%, sendo que 749.440 mil litros foram para a produção de etanol anidro e 1,020 bilhões de litros para a produção de etanol hidratado. Vamos saber agora um pouco sobre os preços dos derivados da cana. A gente destaca hoje o açúcar aqui no Brasil e também no cenário internacional. No Brasil, os valores vêm pressionados, ou seja, em queda. Este mês de setembro registra uma nova desvalorização. A maior quantidade de cana sendo destinada à fabricação do adoçante é o que pressiona os preços. Vamos aos valores então. Acompanhe comigo na sua tela a cotação da saca de 50 quilos do açúcar cristal negociado em Santos. Veja que no dia 4 de setembro a cotação era de R$ 53,80. No dia 5, caía para R$ 53,45 e voltava a recuperar um pouquinho no dia 6, fechando na data R$ 53,57. Os últimos dias, no entanto, têm sido de queda um pouco mais expressiva. Na última sexta-feira, dia 8 de setembro, cotação fechava R$ 52,62 e abria a semana a R$ 52,97 pela saca de 50 quilos. Essa cotação que você vê em tela é apurada pelo CPEA e indica uma queda de 1,29% no acumulado do mês. Vamos agora acompanhar como estão as cotações internacionais do adoçante. É a Bolsa de Nova York que a gente acompanha agora em tempo real. Veja que há posições para outubro deste ano e março do ano que vem em operação. Outubro negocia a libra-peso do algodão a 14 centes de dólar mais 17, com queda de 0,83%. Os negócios para março do ano que vem também caem com expressão, caem mais de 1%. Vem a 14 centes de dólar mais 69 por libra-peso. E o Agricultura BR faz agora um rápido intervalo comercial. No próximo bloco você acompanha em primeira mão todos os dados divulgados neste momento pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. É o novo relatório de oferta e demanda mundial de grãos. Pode ter novidade por aí. Não sai daí, voltamos em instantes. O 12º e último levantamento da Conab para a safra brasileira de grãos, temporada 16-17, divulgado na manhã desta terça-feira, trouxe o fechamento da safra para todas as culturas. No que diz respeito à safra de arroz, houve a confirmação de redução na área plantada, mas aumento de produtividade. Isso aconteceu porque houve uma redução forte na área plantada com arroz de sequeiro no Brasil. Essa foi uma tendência bastante expressiva observada neste último ciclo. Ao contrário disso, houve um aumento na área plantada com arroz irrigado. E é isso, portanto, que explica essa melhora expressiva de produtividade média das lavouras. Vamos aos números finais da safra de arroz do país, então? Veja comigo na sua tela. A área ficou em 1.980.000 hectares, uma redução de 1,3% em relação ao ciclo passado, 2015 e 2016. O ganho de produtividade, que eu comentava há pouco, por conta do aumento das áreas irrigadas, foi de 17,9% na comparação com o ciclo passado. Cada hectare plantado com arroz no Brasil rendeu em média 124,48 sacas de 50 quilos.
Com isso, a produção foi lá em cima, voltou à marca dos 12 milhões de toneladas, alcançando no período 12.320.000 toneladas. Volume que ficou 16,3% superior ao ciclo passado. O clima, neste último ano, também colaborou muito para esse número positivo. E durante a Expo Inter 2017, a Industrial KF apresentou uma nova tecnologia voltada ao cultivo do arroz. Acompanhe agora com Paulo Andrei. Que a Expo Inter é um local onde as marcas trazem suas novidades, todo mundo já sabe. Mas esse ano a KF mostrou a que veio trazendo 3 lançamentos. Para falar melhor sobre esse assunto, eu converso com o Cristiano Bigger, ele que é gerente comercial da KF. Então, Cristiano, quais são essas novidades e como é trabalhar elas dentro da Expo Inter? É sempre uma grande satisfação a gente estar com um elo, com um pé dentro da Expo Inter e trazer as novidades para os nossos amigos produtores que desejam fazer mais com menos. A KF constantemente vem aprimorando e pegando as ideias dos produtores rurais e transformando elas em produto, como é o caso desse ano. Esse ano a KF está trabalhando 3 lançamentos, é uma semeadora específica para arroz, uma TG Evolution, onde a gente agregou a tecnologia com a necessidade que o produtor tem de obter uma plantabilidade do arroz em perfeitas condições. Então a gente trabalhou desde plantografia de linhas, desde plantabilidade sob sulco, sob as taipas, porque o produtor possa ter maior benefício, maior ganho na produção, no plantio também. Investimos na questão de pulverização de 3 pontos. Então, para a pequena agricultura, agricultura de médio porte, então a gente agregou algumas tecnologias específicas nos pulverizadores de bar de 3 pontos e trabalhamos uma plantadora de grãos grossos articulada também, era algo que o mercado já vinha exigindo isso da nossa empresa e a gente conseguiu fazer o lançamento esse ano aqui na feira. Fico muito feliz por isso e a gente está conseguindo conquistar um espaço muito importante, conseguindo fazer a diferença para o nosso amigo produtor, para dentro da porteira. Porque a tecnologia se faz com tripés. Existem pessoas que apostam na tecnologia e por detrás disso existe um trabalho muito sério de pesquisa, de envolvimento, de amor, de dedicação e principalmente de muito trabalho. E aí vocês podem ver o que surge, né? São esses lançamentos maravilhosos que realmente estão fazendo e estão dando também o que falar nessa feira. Ok, Cristiano, muito obrigado. Paulo Andrei para o Sistema Brasileiro do Agronegócio. No extremo sul do estado do Rio Grande do Sul, alguns municípios já começaram a dar início ao plantio da nova safra de arroz. Em Arroio Grande, por exemplo, várias propriedades já apresentam as atividades começando. Boa parte delas está pronta já para dar início a este novo ciclo. De acordo com a Emater Gaúcha, na região da fronteira oeste, também tem indícios de atividades já começando. As demais áreas produtoras de arroz no estado gaúcho continuam no período de entre-safra, estão fazendo aquisição de insumos, aquisição de máquinas e alguns produtores também já estão em busca de crédito rural para financiar este novo ciclo. Resta agora saber se o clima vai colaborar com os produtores de arroz do estado do Rio Grande do Sul. A gente sabe que a chuva é importante nessa fase inicial de plantio, mas o excesso dela, historicamente, já atrapalhou bastante os arrozeiros. Vamos saber com a Juliana Rezende, da Sumar Meteorologia, como que o clima se comporta para essa cultura nessa região do país. Os produtores de milho do Rio Grande do Sul já começaram as atividades de semeadura, principalmente no extremo sul do estado, na região de Arroio Grande. Agora, ao longo das próximas semanas, é os produtores do meio oeste que também devem começar as atividades de plantio. Os índices de umidade do solo estão muito favoráveis para esse início do desenvolvimento das plantas. Na maior parte do estado, a disponibilidade hídrica do solo está superior a 80%. E é principalmente do oeste ao sul do Rio Grande do Sul que a disponibilidade hídrica está cada vez mais elevada, até considerada em níveis de encharcamento do solo. Nos próximos 5 dias, as chuvas seguem persistentes no Rio Grande do Sul e, inclusive, ganhando intensidade. Agora, os acumulados são bastante expressivos na metade leste,
podendo acumular até 100 milímetros de água. Agora, a partir da próxima semana, essas instabilidades ainda devem seguir persistentes, mas perdem um pouco mais de intensidade. Dessa vez, o acumulado de chuva fica um pouco mais expressivo apenas no extremo sul do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas do estado, as chuvas ainda devem ocorrer, mas com menor volume, em torno de 15 milímetros, é o acumulado nas áreas mais centrais do Rio Grande do Sul. Agora, durante o terceiro período, as chuvas ainda devem seguir persistentes na região sul. O acumulado de chuva dessa vez fica um pouco mais expressivo nas áreas mais ao norte do estado. Nas demais regiões do estado gaúcho, entre a faixa oeste e sul do Rio Grande do Sul, o acumulado não passa de 15 milímetros entre o período do dia 23 até o dia 27 do mês de setembro. Então, no decorrer das próximas semanas, com as instabilidades frequentes no Rio Grande do Sul e ainda ganhando intensidade, isso pode acabar atrapalhando e atrasando a semeadura do arroz. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Uma melhora na expectativa da produção de feijão carioca do Brasil na terceira safra do grão elevou a expectativa da produção total do país na atual temporada. Estes números estão no relatório divulgado nesta terça-feira pela Conab, que trazem o fechamento da safra brasileira de grãos, temporada 16-17. Vamos acompanhar então quais são eles. Safra brasileira de feijão esse ano se recuperando depois de um ano de quebra forte na 15-16 e quebrou não apenas essa cultura, mas outras também. Safra total do grão ficou estimada pela companhia em 3.390.000 toneladas, sendo 1.360.000 na primeira safra, 1.200.000 toneladas na segunda e 830.000 toneladas na terceira safra. Foi a alteração nesta terceira safra, em especial falando do feijão carioca, que elevou para cima a expectativa total do grão. Com uma safra mais volumosa este ano, o Brasil volta a equilibrar o seu quadro de oferta e demanda do feijão. Isso mesmo, ele começa, portanto, a ter estoques um pouco mais volumosos, mais confortáveis e consegue fazer a exportação do grão que é prevista. A gente acompanha na tela agora como que ficou, portanto, o quadro de oferta e demanda do feijão no Brasil neste ano. A safra começou com estoques iniciais em 180.000 toneladas apenas. Safra passada foi de quebra, portanto, o Brasil começou este ciclo com pouco feijão estocado. A produção, como a gente já viu, ficou agora estimada em 3.390.000 toneladas. As importações, apesar de produzir bastante, o Brasil também faz. Importou no período 150.000 toneladas do grão. O consumo é estimado em 3.350.000. Então a gente vê ali nas duas colunas que tem um volume maior entre produção e consumo. Há um ajuste muito pequeno. O Brasil consome quase tudo o que produz de feijão. As exportações ficaram estimadas em 120.000 toneladas, um volume muito pequeno, e os estoques finais, eles se recuperam, vindo para 260.000 toneladas. Portanto, temporada 17-18 começa com esse volume aí de feijão em estoques, 260.000 toneladas. Vai ser o maior volume desde a temporada 2013-2014. E o trigo da temporada 16-17 segue sendo colhido pelo Brasil. No estado do Paraná, as atividades estão em mais de 30%. Em Mato Grosso do Sul, a colheita também avança bem. A gente recebeu um vídeo de um produtor do estado sul-mato-grossense mostrando a finalização da colheita na sua propriedade rural. Pode colocar na tela, pessoal de casa, acompanha com a gente então a finalização da colheita do trigo. O produtor é o Irineu Cassol Júnior. Esse vídeo foi feito na sua propriedade em Laguna Carapã, no estado de Mato Grosso do Sul. A colheita acontece na fazenda
Panorama. Irineu, obrigada então por compartilhar com a gente as imagens aí da colheita acontecendo na sua fazenda, Fazenda Panorama, em Laguna Carapã. Um abraço a você e a todos por aí. Bom, e a gente segue falando sobre trigo, mas agora com destaque para a Argentina. Olha, a Argentina tem passado por um período de chuva muito forte. Os últimos dias choveu muito por lá e isso acabou atrapalhando as áreas que já estavam inundadas, que já tinham passado por um longo período também de chuvas. Essa situação atrapalha atividades de colheita e também já de plantio da nova safra, temporada 2017-2018. De acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, áreas recém-plantadas com trigo do novo ciclo foram perdidas. Cerca de 30% dessa área já é estimada em ter sido perdida por esse excesso de chuvas. A gente fica sabendo mais um pouquinho agora sobre essa situação com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia, que traz para a gente também como fica a previsão do tempo para lá nos próximos dias. Os últimos dias foram de chuvas expressivas na Argentina, principalmente nas áreas produtoras de trigo. Os produtores acabaram ficando bastante preocupados porque, com episódios de chuvas expressivos e com alto volume de água, acabou acontecendo até episódios de enchentes. No decorrer dos próximos dias, agora a boa notícia é que essas instabilidades perdem intensidade. Agora o tempo seco predomina na maior parte da Argentina, instabilidades apenas no extremo norte do país. Agora, a partir da próxima semana, é que essas chuvas voltam a se espalhar um pouco mais pelo país, alcançando áreas mais centrais da Argentina. Porém, dessa vez o acumulado não deve ser muito expressivo, não passa de 15 milímetros entre os períodos do dia 18 até o dia 22 de setembro. Então, no decorrer das próximas semanas, as chuvas perdem intensidade nas principais áreas produtoras de trigo e também milho. Com isso, os produtores de trigo agora não devem ficar tão preocupados por conta desses episódios de chuvas mais fracos e também essas chuvas mais fracas não devem atrapalhar o andamento do plantio do milho. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais. Obrigada, Juliana. Até mais. Por aqui a gente acompanha agora como que vem se comportando o preço do trigo no mercado de Chicago. Daqui a pouco você acompanha aqui no Agricultura BR todos os dados recém-divulgados pelo relatório de oferta e demanda mundial de grãos pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Tem também números novos para o trigo. A gente acompanha neste momento como que o mercado vem reagindo. Veja que a posição de mais curto prazo, a de setembro, é a única que vem com alta e há uma alta expressiva. Sobe mais de 1,5% o trigo em Chicago para entrega neste mês. Cada bushel do cereal é cotado a $4,18. Os negócios para dezembro deste ano caem 0,80%. Vêm negociados a $4,31 por bushel. Trigo para março a $4,52 por bushel, queda de 0,65%. E para maio, caindo 0,74%, cotado a $4,66 por bushel. E nós vamos agora para mais um rápido intervalo, é bem rapidinho, porque no próximo bloco você já tem todos os números recém-divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Eu já adianto aqui para você, o órgão norte-americano surpreendeu o mercado e elevou a expectativa de produção de soja do país, contrariando as especulações que acreditavam em uma safra menor do que o estimado anteriormente. Nova safra de soja dos Estados Unidos pode passar de 120 milhões de toneladas. Já já, estes números e muito mais. O Agricultura BR traz agora os números do Departamento de Agricultura norte-americano. Havia muitas expectativas em relação a esse relatório, principalmente com redução para os resultados de produção e produtividade para milho e soja nos Estados Unidos.
e não foi bem o que aconteceu. Vamos começar trazendo os números globais para milho, que para o milho houve uma redução na expectativa de produção no mundo todo, uma redução em torno de 500 mil toneladas. Acompanhe conosco aqui então os dados. Nós trazemos aqui a produção que foi estimada em 1.032.132.000 toneladas, exportações em 150.580.000 toneladas. Aí no caso, a questão das exportações permaneceram sem muitas alterações, praticamente igual ao que era estimado em agosto. Estoques com 202.470.000 toneladas, queda de 400.000 toneladas para os estoques e consumo de 1.570.130 milhões, consumo total no mundo, uma queda de 4 milhões de toneladas, portanto um recuo também em relação ao consumo global de milho. Para o Brasil, o órgão norte-americano não trouxe alterações em relação aos números divulgados no mês passado. Para o milho brasileiro, o órgão continua estimando uma produção de 95 milhões de toneladas na safra 17-18, exportações na ordem de 34 milhões e o consumo em 52 milhões de toneladas. A gente segue trazendo os dados, agora falando a respeito do que aconteceu com as estimativas de produção e de oferta e demanda do Brasil, só que para a temporada 16-17, que no Brasil ainda é em vigor. Tem alterações em relação aos norte-americanos. Observe que a produção foi estimada em 98.500.000 toneladas agora, acima daquilo que foi estimado no mês passado, no mês de agosto. Exportações em 36 milhões de toneladas, 1 milhão de toneladas acima do que é agosto, e consumo em 60.500.000 toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, para a temporada 16-17 no Brasil. Para a temporada 17-18 nos Estados Unidos, aí sim houve bastante alteração. O órgão ampliou a expectativa de produção de milho norte-americano, manteve o volume de exportação e isso acabou influenciando nos demais itens do quadro de oferta e demanda. Vamos aos números então. Veja que a produção norte-americana de milho na safra 17-18 foi agora estimada em 360.300.000 toneladas. Esse volume é 800.000 toneladas acima em relação ao número do levantamento passado. As exportações seguem mantidas em 46.990.000 toneladas e com uma produção maior, aumentaram também as estimativas de estoque. Estoque ficou agora projetado em 59.300.000 toneladas. O consumo de milho do país, este sofreu redução de 1.250.000 toneladas, estimados agora, portanto, em 314.900.000 toneladas do cereal. Falamos agora a respeito da soja, os números do Departamento de Agricultura norte-americano apresentado agora há pouco, às 13 horas foram apresentados esses números, que para a Argentina sem alterações. Vamos ver esses dados aqui, trazendo a Argentina, produção estimada em 57 milhões de toneladas, tradicional para esse país, exportações em 8 milhões, estoques com 37 milhões de toneladas, uma ligeira alta para os estoques da Argentina em relação ao que foi apresentado em agosto e consumo de 49.340.000 toneladas de soja na Argentina. No cenário global da soja, houve elevação na expectativa de produção por conta daquele aumento que a gente viu acontecendo para os Estados Unidos. Isso também aumentou os estoques de passagem. Vamos aos números então do quadro de oferta e demanda mundial da soja. A produção ficou estimada em 348.440.000 toneladas, exportações em 151.420.000, estoques, esses subiram para 97.530.000 toneladas e o consumo se manteve em 444.300.000 toneladas. Olha, aqui para o Brasil, o órgão ainda não trouxe nenhuma alteração em relação aos números divulgados no mês anterior. Safra 2017-18 de soja brasileira é estimada em 106 milhões de toneladas, com exportações na ordem de 64 milhões e o consumo 45.700.000 toneladas do grão.
Agora, os números para os Estados Unidos, estes sim, tiveram aí uma certa surpresa para o mercado. A estimativa geral dos operadores era de uma redução. Os norte-americanos fizeram exatamente o contrário. O Departamento de Agricultura do país elevou. No caso, a produção americana subiu 820 mil toneladas entre agosto e setembro, na previsão do órgão. Observe que agora a produção é estimada em 120 milhões 590 mil toneladas. Houve também uma elevação na expectativa das exportações, em torno de 700 mil toneladas acima do que era esperado no mês passado, agora chegando a 61 milhões 240 mil toneladas de soja a serem exportadas. Os estoques ficaram 150 mil toneladas acima, com 12 milhões 930 mil toneladas, e ligeiro aumento no consumo interno norte-americano para 56 milhões 510 mil toneladas. A leitura do Departamento de Agricultura norte-americano é de uma capacidade de produção recorde para a soja dos Estados Unidos, ultrapassando, portanto, essa marca de 120 milhões de toneladas. Evidentemente que essa situação surpreende o mercado, Juliana, que esperava pelo segundo mês consecutivo uma redução na expectativa de produção de soja, e acontece justamente ao contrário, eleva-se, portanto, essa situação de produção, o que impacta nos negócios. Vamos acompanhar então como que a soja vem negociada na Bolsa de Chicago neste momento, reagindo aos recentes números agora do Departamento de Agricultura norte-americano. Soja vem em queda, não é de se surpreender, ou seja, movimento de mercado trazendo impacto sobre essa produção maior nos Estados Unidos. Setembro opera agora $9,50 mais 50 por bushel, queda de 0,44. Novembro cai 1,71% agora, vem negociado a $9,43 mais 50 por bushel. E a soja para janeiro também caindo 1,70%, vindo negociada a $9,53 mais 50 por bushel. Surpreendeu mesmo o mercado. A Agricultura BR, agora já próximo ao encerramento, traz para você como é que vem o dólar comercial aqui no Brasil. Você viu soja em Chicago caindo. Vamos saber como é que vem a moeda norte-americana. Isso forma o preço aqui no Brasil. Vem a R$ 3,11 mais 5, recuperação para o dólar, que vem agora com alta de 0,32%, negócios com a moeda norte-americana aqui no país. Bom, com estas informações, a gente se despede de você por enquanto. Muito obrigada pela sua companhia. Todos esses números que a gente recém apresentou aqui, você, é claro, acompanha em detalhes nas próximas edições. Uma ótima tarde e até mais. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde até às 17h20.